Boa noite. Que Jesus nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre. Nós vamos fazer alguns comentários hoje sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Mais especificamente nos itens 5 e 6, que fala da parábola do semeador. Todos nós conhecemos essa parábola, né? Em que Jesus diz que um semeador saiu a semear. E pesquisando na internet, eu encontrei essa parábola, vamos dizer assim, reescrita de uma forma interessante. É uma pessoa, é um confrade do Rio Grande do Norte, Igor Mateus, ele escreveu, então, reescreveu essa parábola em forma de cordel. Tá? Então, achei muito interessante. Então, diz assim: naquele dia, saindo de casa, Jesus foi à beira do mar. Assentou-se em uma barca, muita gente a lhe rodear. E o sublime pregador falou de um semeador que saiu a semear. Esse trabalhador dedicado, semente se pôs a lançar, mas uma parte delas caiu no meio do seu caminhar. E vieram as aves do céu, fizeram um enorme escarcéu, as sementes foram o seu manjar. O fiel lançador de sementes não deixou-se desanimar e continuou sua tarefa de sementes na terra a lançar. E uma parte do seu produto encontrou um solo bruto e entre pedras foi se alojar. No terreno cheio de pedras, a semente tentou se firmar, mas a terra era muito escassa, não tinha onde se arraigar. E então a pequena plantinha, que era muito fragilzinha, o sol começou a queimar. No meio dos espinheiros, outras sementes foram descansar, e à custa de muita luta, conseguiram até germinar, mas eram muitos espinhos, e apertavam tantos brotinhos, que começaram a sufocar. Quanto mais a planta crescia, mais se sentia apertar. Os espinhos eram tão afiados, começaram a lhe machucar. Foi muito difícil a luta, mas a planta perdeu a disputa e morreu por falta de ar. Mas então eis que algumas sementes, terra boa, puderam encontrar. E com muita felicidade, neste solo foram se abrigar. Elas ficaram muito contentes, com todos os nutrientes que tinham para se alimentar. E nesse terreno bendito começaram a frutificar. Árvores belas, frondosas, surgiram naquele pomar. Até 100 frutos por semente, para alimentar muita gente, elas conseguiram dar. A parábola do semeador, Jesus terminou de contar. E aquele que tiver ouvidos, faça o favor de escutar. E abrigue no seu coração mais essa grande lição que o Mestre veio ensinar. Então, Jesus, ele ensinava por parábolas, todos nós sabemos. E ele tinha que usar desse artifício porque, naquela época, assim como hoje, né, mas mais naquela época, o entendimento das pessoas era muito pequeno. Muito pequeno. Escola era somente para alguns, não é? Então, ele tinha que usar dessa técnica. E uma parábola nada mais é do que uma história com fundo moral e personagens típicos do ambiente, do contador e do ouvinte. Nessa parábola, especificamente, quem é o semeador? Jesus, não é? Jesus é o semeador. Então, ele fala nessa parábola dele mesmo. Jesus. Quem são as sementes? Oi? Não. Seus ensinamentos. Seus ensinos são as sementes. Tá? E a terra? Agora nós, né? A terra somos nós. Então a terra é o homem.
Então nós podemos dizer que o nosso espírito, ele é comparável aos 4 terrenos da parábola. O terreno do caminho, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinheiros e o terreno lavrado e bom. Aí a gente já pensa, né? Que tipo de solo nós somos? Tem muita gente que pode pensar, eu já sou solo bom. Pode até ser, em uma boa parte, mas nós ainda não somos esse solo bom. Mas como toda parábola, ela tem um simbolismo. E no próprio Evangelho, Jesus explica esse simbolismo dessa parábola. E nós colocamos, então, uma interpretação aqui. Então, o simbolismo da semente que caiu ao pé do caminho e as aves comeram-na. Representam, então, aquelas pessoas ou aqueles de nós, né, que têm a oportunidade de conhecer os ensinos de Jesus. Mas, tem sempre um mas, né? Mas não creem ou não têm interesse. O interesse, na realidade, dessas pessoas é pela vida material, não é? Exclusivamente a vida material. Eles têm um certo desprezo pelo que se relaciona a Deus ou à moral cristã. As aves representam os espíritos maus e ou ignorantes. E nós, quando nós falamos de espíritos, o que vem na nossa cabeça? É o espírito encarnado ou desencarnado? A gente pensa o desencarnado, não é? Mas na realidade aqui, tanto faz, né? Tanto pode ser o espírito desencarnado quanto o encarnado. Que se aproveitam das más tendências dos indivíduos para inspirá-los a permanecer longe do Criador. E o simbolismo da semente que caiu entre pedregais. Nasceu, o solo queimou porque não tinha raiz. Representam aquelas pessoas que conhecem os ensinos de Jesus, até se entusiasmam com esses ensinos. Mas, quando surgem algum tipo de zombaria por eles, né, por essas pessoas, muitas vezes, vamos dizer assim, dizer que querem seguir esses ensinos, o que acontece? Elas abandonam o caminho do Evangelho, né? Zombarias ou perseguições ou os sofrimentos, não é? Essas pessoas, então, abandonam o caminho do Evangelho. Elas ignoram necessitar de esforço para incorporar os valores morais. Ou seja, elas não compreendem os ensinos de Jesus. O sol representa aqui as provas e expiações que aprimoram. Porém, queima a fé que cresceu sem entendimento da vida e suas leis. O simbolismo da semente que caiu entre espinhos que a sufocaram. Representam aquelas pessoas que têm contato e se interessam, até escutam e entendem os ensinos de Jesus. Mas não querem abrir mão dos valores do mundo. Se interessam mais pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelo cuidado exclusivo das coisas da terra. Os espinhos representam as preocupações excessivas com o lado material. O elogio,
a cargos e valores humanos que envaidecem. Ou aqui, será que tem alguém aqui que é vaidoso? Acho que todos nós temos um pouquinho de vaidade, não é? Mas a vaidade, ela não é uma coisa muito boa quando a gente deixa aquilo, vamos dizer assim, subir a cabeça, né? E eu estava assistindo pela internet uma palestra de um educador brasileiro, Sérgio Cortella, é o Cortella. E ele falando sobre essa questão da vaidade. Então aqui nós vamos fazer um pequeno parênteses, só para mim falar sobre o que ele falava da vaidade. E ele dizia isso porque tem muita gente, né, que porque ocupa algum cargo, ele acha que é mais do que os outros. E tem sempre aquele jargão, não é? Você sabe com quem está falando? Diz ele que quando as pessoas perguntam para ele isso, ele fala o seguinte: você tem tempo? Se tem, senta que eu vou te explicar. Então ele começa dizendo o seguinte, que o universo observável tem aproximadamente 175 bilhões de galáxias. Universo observável, certo? Cada galáxia, por sua vez, possui, em média, 100 bilhões de estrelas. O que é uma estrela? É um planeta que tem luz própria, não é? No nosso caso aqui, quem é a nossa estrela? O Sol, não é? E nós achamos o Sol gigantesco. Porém, se nós entrarmos no site da NASA e olharmos lá a comparação que eles fazem entre as estrelas, nós vamos ver que o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, quando é colocado ao lado de uma estrela gigante branca, ele é apenas um pó, quase que imperceptível. Quase que imperceptível. E cada estrela, geralmente, tem em sua órbita massas planetárias. Nós estamos no planeta Terra, que é o terceiro planeta em afastamento do Sol. No planeta Terra, os cientistas estimam que existam 30 milhões de espécies de vida. Porém, só foram catalogadas até o momento aproximadamente 3 milhões de espécies. Dessas 3 milhões, nós fazemos parte de uma delas, que é o Homo sapiens. Então, ele diz o seguinte, que nós somos um indivíduo que vivemos em um planetinha, aliás, desculpa, um indivíduo de uma das 3 milhões de espécies de vida, de um planetinha que gira em torno de uma estrelinha que pertence a uma galáxia, que possui aproximadamente 100 bilhões de estrelas, que por sua vez pertence a um universo observável de aproximadamente 175 bilhões de galáxias. Então ele diz que tem gente que a vaidade é tanta que imagina que Deus criou a vida somente nesse planetinha. E mais ainda, criou tudo o que está aqui, que nós achamos à noite, né, tão bonito e tudo, simplesmente para a sua vaidade. Então ele diz que, na realidade, nós somos o subtreco do vice-troço. Essa é a conclusão dele. Então, a nossa vaidade é isso. Representa isso. Nada. E nós achamos, muitas vezes, porque ocupamos um cargo aqui,
que somos extremamente importantes. Nós somos importantes se nós guardarmos ou construirmos em nós, e quando eu digo nós, é no espírito, as virtudes necessárias para nos identificar como um espírito mais evoluído. Esses cargos, esses valores materiais, isso aqui nada tem valor. Nesse exagero todo, né? Claro que tudo tem o seu valor. Então é por isso que fala aqui, ó, é o excesso, aqui, ó, preocupação excessiva com o lado material. Bom, então vamos seguir aqui agora. Então, quando alguém perguntar, sabe com quem você está falando? Agora a gente já sabe responder, né? Tem que perguntar para a pessoa. Você tem um tempinho? Eu vou te explicar. Simbolismo da semente que caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30 por 1. Representam aquelas pessoas que compreendem que a matéria não é tudo. Buscam nos ensinamentos espirituais as respostas às suas dúvidas e o consolo às suas dores. Abandonam seus vícios e maus hábitos, dedicando-se à prática das virtudes, guardando a fé no coração, socorrendo carinhosamente os necessitados e sofredores, buscando os conselhos de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Os frutos representam as diferenças de entendimento. Alguns vão produzir mais do que os outros, porque nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Uns têm um pouco mais de entendimento, outros menos. Quem tem mais entendimento, então, tem o dever de produzir mais. E o simbolismo da afirmação? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quer dizer, quem tiver condição de entender, o faça. Só que, aqui, nós dizemos o seguinte, que os ensinamentos de Jesus, o entendimento não pode ser no campo teórico. Tem que ser no campo prático. Se nós entendemos realmente os ensinamentos de Jesus, nós temos que praticá-lo. Nós temos que fazer dessa prática uma rotina diária na nossa existência. E nós precisamos refletir intimamente em qual tipo de terreno nos enquadramos. Essa é uma reflexão íntima. Ninguém precisa responder. E fica essa questão. Como nós procedemos para com Jesus? Que veio, deixou o seu exemplo, através dos seus ensinos. Como é que nós procedemos? Há mais de 2000 anos, ele nos convida a segui-lo. E nós? Como respondemos à sua bondade? Então, vem Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 68, e diz para a gente: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável, eu falei 68, desculpa, 100. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, no nosso dia a dia, nós temos que procurar agir de acordo com o que Jesus nos ensinou. Essa deve ser a nossa prática diária. Esquecer, né, o resto que não tem grandes importâncias. E Kardec coloca no item 6 que essa parábola também se aplica aos
espíritas, ou aqueles que buscam o espiritismo. Então ele coloca assim, ó, não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, que apenas os veem como objeto de curiosidade. Então essas pessoas é o terreno do caminho. Representam aquelas pessoas que se aproximam da doutrina espírita com o intuito de curiosidade. Eles querem ver uma sessão mediúnica, né? uma sessão de pintura mediúnica, psicografia, psicofonia, não é o que está acontecendo agora, de desobsessão. Mas o que eles querem ver na realidade são, vamos dizer assim, o efeito, aquilo ali. Ele quer ver um médium incorporado. E, de preferência, se possível, ver o espírito, né? Que diz que está incorporado no médium. Porque muitas pessoas imaginam que o espírito está no corpo do médium, por desconhecimento. Então, essas pessoas representam, então, o terreno do caminho. Então, não é o símbolo daqueles que procuram o lado brilhante nas comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes, como antes. O solo cheio de pedras. São aquelas pessoas que também se aproximam do espiritismo em busca, muitas vezes, de um consolo, querem uma carta de um parente, tudo. Recebem aquilo ali, mas aquilo ali não modifica a vida dele. Não traz grandes modificações. Leem uma mensagem, acha muito interessante, muito bonito, mas não provoca nenhum tipo de mudança na sua vida. Então, o solo cheio de pedras. Não é o símbolo dos que acham os conselhos muito bons e os admiram, aplicados a outrem e não a si mesmos? A terra cheia de espinheiros, né? Isso aqui são aquelas pessoas, né, que pegam um livro para ler, leem e pegam e falam: esse livro é perfeito para o fulano. Para ele, nada. Vem no centro, assiste uma palestra e fala: meu Deus, o fulano tinha que estar aqui para estar escutando isso. Ou seja, sempre os ensinamentos para o outro, nunca para si mesmo. A terra cheia de espinheiros. E para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz frutos. Então, é o terreno lavrado e bom. É quem busca realmente o espiritismo, estuda os ensinamentos, recebem esses ensinamentos da espiritualidade, e esses ensinos transformam a vida dele. Ou seja, a pessoa busca a transformação, ou seja, busca a aplicação de tudo o que está recebendo de ensinamento. E Emmanuel, mais uma vez, coloca para a gente aqui: aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então, essa é a lição 64 de Fonte Viva.
E nós? Será que nós também somos semeadores? Por nossa vez? Ou será que é só Jesus que foi o semeador? Por excelência, sim, não é? Mas nós também somos semeadores. Nós semeamos todos os dias. Todos os dias. E nós, hoje, muitas vezes, nós reclamamos que estamos sofrendo, passando por algum tipo de dificuldade, alguma dor. E nós não percebemos que isso representa frutos que nós estamos colhendo, daquilo que nós semeamos no ontem. Então, se nós observarmos e percebermos isso, nós temos que atentar para a mudança na semeadura, não é? Nós temos que semear algo diferente. Se nós não quisermos também colher esses frutos amargos no futuro. Então, a semeadura, como diz a própria espiritualidade, é livre. A colheita é obrigatória. E o que nós estamos semeando? Ninguém precisa responder. Também é resposta íntima. Então, vamos meditar sobre isso. Vamos pensar no que nós estamos lançando no campo da nossa existência. Porque tudo que nós semearmos, nós, obrigatoriamente, iremos colher. Então, vamos pedir a Jesus forças, ânimo, para que nós possamos perceber as mudanças necessárias e fazê-las, para que nós possamos ter um futuro e um dia melhor do que nós muitas vezes temos hoje. Tá? Então, muita paz e que Jesus nos ilumine hoje e sempre.